Fala galerinha, beleza? Vamos lá. Resolução da prova da UFT 2024.1 de Química. Beleza, galerinha? Vamos lá. A primeira questão de Química, ela fala o seguinte para nós. O sulfato de cálcio dihidratado, CaSO4, 2H2O. Então isso daí significa dizer o quê? Que é um sal que tem 2 moléculas de água na sua composição. Para cada mol de sal eu tenho 2 moléculas de água. Pode perder as águas de hidratação sob aquecimento. Em certa temperatura, em um sistema isolado, tem-se o equilíbrio químico. Aí ele deu a primeira reação aí para nós, tá? 2 sulfatos de cálcio dihidratado em equilíbrio vai formar sulfato de cálcio mais 4 moléculas de H2O. Aí ele fala assim, ó, a reação inversa com a metade da quantidade molar forma o equilíbrio químico. Então o que ele fez? Ele inverteu a reação e pegou a metade da quantidade de matéria. Ou seja, a equação 1 e a equação 2 elas são praticamente ela é a mesma equação, só que é o inverso, tanto na questão de reagente e produto, quanto na quantidade que também diminuiu da 2 em relação a 1, tá? Proporcionalmente. Aí ele fala assim, ó, a constante de equilíbrio Kp da equação 1 é igual a 16. Então, informação importante. Nós estamos falando de uma questão de equilíbrio químico. Portanto, ó, nessa questão, certo? O Kp da equação número 1 é igual a 16. Vamos guardar essa informação. Beleza? Ok. Continuando. Considerando os equilíbrios químicos das equações 1 e 2, na mesma temperatura, o valor correto da constante de equilíbrio Kp2 da equação 2 será. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que entender. No equilíbrio químico, na constante de equilíbrio, é possível você descobrir o equilíbrio de uma outra equação usando o equilíbrio de uma equação que você já tem a constante. Ou seja, se você for observar a equação 1 e a equação 2, elas são a mesma equação em termos de substâncias, só que a 2 ela tem algumas modificações em relação à primeira. Então, se eu tenho o equilíbrio, se eu tenho o valor da constante da primeira, eu consigo descobrir o da segunda, só que para isso eu tenho que fazer as adequações também na constante, comparando a segunda com a primeira. E aí eu pergunto, o que foi que aconteceu com a segunda em relação à primeira? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte. Quando eu olho a segunda equação, você já consegue perceber que a segunda equação é o inverso da primeira. Então, a primeira informação importante é que, deixa eu só aumentar aqui, que a equação número 2, ela é o inverso da equação número 1, primeira informação, e a segunda informação, a equação número 2, ela foi dividida por 2 em relação à primeira. Então, na equação 2, além de eu inverter, eu ainda dividi por 2, certo? O que isso vai gerar de efeito na constante? Lá no equilíbrio químico, nós aprendemos que quando a gente inverte uma equação, a gente inverte matematicamente a constante. Ou seja, a constante de equilíbrio da equação 2, ela será o inverso da constante de equilíbrio da equação número 1. Então, é 1 sobre constante. Então, matematicamente, o inverso é 1 sobre. E outra coisa importante, quando eu multiplico ou divido uma constante, eu preciso elevar isso como expoente lá na constante. Quando eu multiplico ou divido uma equação, eu tenho que elevar isso como expoente na constante. Então, em outras palavras, se eu dividir a equação por 2, eu vou elevar como expoente. Claro que não tem como você elevar expoente divisor de 2. Só que eu posso lembrar que na matemática, dividir por 2 é a mesma coisa de elevar a 1 meio, correto? E agora, professor? Agora é só fazer o cálculo matemático e substituir os valores. Eu sei que a equação número 1, então constante de equilíbrio da equação 2 é igual. Eu sei que a equação número 1 é 16, a constante de equilíbrio. Então vai ficar
1 sobre 16 elevado a meio. Correto? Na matemática, elevar a meio é a mesma coisa de tirar raiz quadrada. Quando eu tiro raiz quadrada de uma divisão, de uma fração, eu vou tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Portanto, vai ficar constante de equilíbrio da equação 2, raiz do numerador, que é 1, sobre raiz do denominador, que é 16. Aí, vamos lá. Raiz de 1 é 1. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, a constante de equilíbrio é 1/4, que matematicamente é a mesma coisa que 0,25. Portanto, a resposta correta, letra B de bola. Beleza, galerinha? Mais uma vez, quando eu quiser descobrir a constante de equilíbrio de uma equação, comparando com outra equação, primeira regra, se eu inverter a equação, eu inverto a constante, 1 sobre, e se eu multiplicar a equação, esse multiplicador eleva como expoente. No caso, como eu dividi a equação, o contrário de dividir por 2 é multiplicar por meio, por isso que eu elevei a meio. Se fosse dividido por 4, multiplicaria por 1/4 e assim por diante. Beleza, galerinha? Outra coisa muito importante, geralmente não se trabalha com divisão, geralmente se trabalha com multiplicação. Quando se trabalha com divisão, geralmente é dividido por 2. Então essa regrinha do meio, elevado a meio e depois tirar a raiz quadrada, ela é muito padrão, tá, galera? Então gravem essa regra, mas na maioria das questões, eles realmente, quando pegam essas comparações de constante, eles multiplicam a equação. E se é multiplicador, é muito fácil, é só elevar como expoente. Então, multiplicou por 2, eleva ao quadrado. Multiplicou por 4, eleva a quarta. Multiplicou por 6, eleva a sexta. E assim sucessivamente. Beleza, galerinha? Questão 1 da questão de 2024 tá morta. Agora vamos para a questão número 2. Vamos lá. Na questão número 2, ele fala o seguinte. O fluoreto de hidrogênio, que é o HF, possui uma estrutura molecular semelhante à da estrutura do iodeto de hidrogênio, com a substituição de um elemento flúor pelo elemento químico iodo. O flúor e o iodo, eles são da mesma família, que é a família dos halogênios. Então, geralmente, quando a gente tem substâncias que são pertencentes da mesma família, a estrutura química costuma ser semelhante, tá? Com uma ressalva, o flúor é um elemento mais eletronegativo do que o iodo. Tem que lembrar daquela regrinha de eletronegatividade. Analise as afirmações a seguir em relação às interações intermoleculares. Primeira coisa, vamos lá. Item 1. Ocorre interação do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas de HF? Vamos lá. Ligação de hidrogênio é uma ligação que acontece quando eu tenho um H-FON. Então vamos colocar essa informação. Toda vez que eu tiver uma ligação HF, HO ou HN, a gente tem uma ligação de hidrogênio, que é o H-FON que a gente fala, né? Isso acontece na molécula de água, isso acontece quando a gente tem as hidroxilas lá na química orgânica, por exemplo, tá? Então são exemplos de ligação de hidrogênio. O HF é um exemplo de ligação de hidrogênio, porque é o H com F. HF, HO ou HN, qualquer um desses três é ligação de hidrogênio, que é uma ligação polar, só que é uma ligação polar intensa, porque acontece entre os extremos da eletronegatividade, por isso que é ligação de hidrogênio, tá bom? Na biologia vocês também veem isso daí, beleza? Então, aí o item 1 está correto. Aí vamos lá, ó, um macetezinho que eu vou dar para vocês, que é um macete geral. O FT é uma prova que tem muita questão de afirmativa. E por ter questões de afirmativa, você consegue fazer muita coisa por eliminação. Se o item 1 está correto e a questão quer as afirmativas corretas, portanto, a letra B já está fora, porque a letra B não tem o item 1 que está correto. Então já deu para eliminar aí 1/4 de questão, beleza? Continuando, item 2. A diferença do raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior de HI do que de HF?
Você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer por distribuição eletrônica ou você pode levar em consideração o seguinte, vamos lá. Qual que é a regra de eletronegatividade? Fui ontem no clube, brinquei e saí correndo para o hospital. Essa é a regra mais básica que tem, tá? É a mais simples e é a que se adequa praticamente em qualquer questão de eletronegatividade, levando em consideração que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Quando a gente for analisar HI e HF, eu tenho a ligação HI e eu tenho a ligação HF. Você pode observar que HF tem uma diferença de eletronegatividade maior do que o HI, justamente porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Por ter uma diferença de eletronegatividade maior do HF em comparação ao HI, o HF vai ter uma ligação mais intensa do que HI. Quando eu falo mais intensa, eu estou falando da força de atração entre esses dois átomos. Se eu tenho maior força de atração, consequentemente isso faz com que esses átomos se aproximem. E isso faz com que o raio diminua, porque o raio ele é a distância do núcleo até a camada mais externa, que é onde acontece a ligação química. Se a intensidade é maior, essa distância ela diminui e, consequentemente, a ligação também diminui, entendeu? Então, nesse caso, o HF tem um raio menor do que o HI, justamente por causa da maior diferença de eletronegatividade, maior diferença, maior força de atração, e maior força de atração, maior é a intensidade, a tendência é ter aproximação. Lembrando que eu estou mantendo o hidrogênio cátion e só estou comparando o iodo com o flúor, que são dois ânions, apesar de ser da mesma família, mas que tem uma diferença de eletronegatividade considerável. Beleza? Então o item 2 também é verdadeiro, tá? Portanto, se o item 2 é verdadeiro, a gente já pode tirar também a letra C, que não considera o item 2 nas afirmativas corretas. Ou seja, sobrou só 50% já da questão, beleza? Vamos para o item 3. O momento dipolo permanente nas moléculas de HI é maior do que nas moléculas de HF? Momento dipolo é diferença de eletronegatividade, tá? Então vamos escrever essa informação. Momento dipolo é igual à diferença de eletronegatividade. Quando ela é diferente de zero, é polar. Quando ela é igual a zero, é apolar. Como se trata de dois átomos ligantes, HF e HI, que são diferentes, nesse caso ambos são polar. O HF, eu já falei com vocês que tem uma diferença de eletronegatividade muito maior do que o HI. Acabamos de falar aqui, de novo, mais uma vez, HI, HF. Você consegue perceber que a diferença de eletronegatividade HF é muito maior do que HI. Consequentemente, se eu tenho maior diferença de eletronegatividade, eu tenho maior momento dipolo, que mede essa diferença de eletronegatividade. Tá bom? Se você for lá na tabela periódica e tiver os valores de eletronegatividade do flúor, iodo e hidrogênio, você pode calcular subtraindo um pelo outro, que vai ficar até mais fácil. Mas nessa questão não precisava disso, é só você saber a diferença de eletronegatividade HF e HI pela regrinha de eletronegatividade mesmo, ficaria até mais fácil para você. Portanto, o item 3 fala que o HI tem momento dipolo maior. Na verdade, é o HF que tem momento dipolo maior por ter maior diferença de eletronegatividade. Portanto, o item 3 está errado. E se o item 3 está errado, na verdade nem a A e nem a D. Continua sendo a A e a D a possibilidade, mas agora a gente entendeu por que o item 3 está errado. Item 4. Ocorre interação íon-dipolo nas moléculas de HF, nós acabamos de ver no item 1 que a molécula de HF é ligação de hidrogênio, portanto não pode ser íon-dipolo, tá bom? Então, por não ser íon-dipolo, a gente sabe que o item 4 está errado. Se o item 4 está errado, a letra A está errada, portanto a letra D é a resposta correta.
E só para finalizar a questão, item 5, não ocorre interação tipo dipolo permanente entre as moléculas de HI? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Toda molécula polar é dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, é tudo a mesma coisa. O HF é polar, mas por ser HF, HO ou HN, vai ser ligação de hidrogênio. Então, só recapitulando essas forças intermoleculares, eu tenho o dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares, os hidrocarbonetos é um exemplo. Eu tenho o dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que acontece entre moléculas polares, no caso do HI por ter dois átomos diferentes. E eu tenho a ligação de hidrogênio, que acontece HF, HO, HN, tá bom? E eu tenho o íon dipolo, que é esse último caso ali que foi até comentado na questão. Beleza? Então dá uma revisadinha depois nessas forças intermoleculares que até o próprio Enem costuma cobrar com bastante intensidade. Portanto, resposta correta da questão, letra D. Beleza, galerinha? Eu espero que tenham entendido essa questão. Ela é bastante teórica. Valeu, galera. Bora para a terceira. Vamos para a questão número 3. Na questão número 3, a gente tem a seguinte situação. A questão número 3 é uma questão de radioatividade, propriamente falando, meia-vida. Beleza, galerinha? Ela fala assim, ó. Um certo isótopo radioativo tem tempo de meia-vida igual a 15 horas. Vamos lembrar que cada isótopo radioativo tem a sua meia-vida, beleza, galera? Esse valor ele tem que ser dado na questão. Caso a questão não der esse valor, ele vai te dar outros dados para você ou achar ou determinar por cálculos, beleza? Ou até mesmo te dar um gráfico, tá? A gente vai ter oportunidade de fazer questões como essa ainda. Uma amostra contendo uma quantidade inicial de 256 miligramas de um isótopo, né, apresenta, após um certo período de tempo, uma quantidade igual a 1 miligrama desse isótopo. Então, olha só, inicialmente eu tinha 256. No final eu tenho 1 miligrama. Então vamos anotar essas informações, tá? Então, massa inicial 256 miligramas. Ao final eu tenho 1 miligrama, beleza? Em relação ao período de tempo transcorrido entre o decaimento da quantidade inicial até o decaimento final do isótopo, assinar a alternativa correta. Então, primeira coisa, como que eu faço uma questão de meia-vida? Existem fórmulas para fazer? Existem fórmulas para fazer. Só que eu particularmente gosto daquele velho jeitinho fácil de fazer, que é a divisãozinha pela metade. A meia-vida sempre é a metade do valor inicial ou valor anterior do decaimento. Em outras palavras, qual é o valor inicial do decaimento, professor? 256. Então vamos lá, ó. Fazendo de um jeito bem simplesinho. 256 miligramas, aí vamos lá, metade, então metade de 256, 128 miligramas, metade, 64 miligramas, metade, 32 miligramas, metade, 16 miligramas, metade 8 miligramas, metade 4 miligramas, metade 2 miligramas e metade 1 miligrama. Ou seja, eu saí de 256 miligramas e cheguei a 1 miligrama, que é o valor final do decaimento, sempre dividindo metade do valor anterior. Cada vez que eu dividir... Agora, isso é um cuidado grave que vocês têm que ter, pelo amor de Deus. Não contem os números. Contem as divisões. Então, você vai contar quantas vezes você dividiu. Então, vamos lá, ó. Uma divisão, 1 meia-vida. Aí vem segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, quinta divisão, sexta, sétima, oitava. Depois de 8 divisões, eu tive a massa indo de 256 para 1. Beleza? Cada meia-vida na questão... Opa, volta aqui. Cada meia-vida, 15 horas.
Se eu fiz 8 divisões, eu fiz 8 meias-vidas. 15 horas vezes 8, 5 vezes 8, 40, sobe 4, 8 com 4, 12, 120 horas. Como a questão está em dias, um dia tem 24 horas. Portanto, vão se passar exatamente, né? 5 dias, porque 5 vezes 24 é 120, beleza, galerinha? Então, letra B de bola, 5 dias depois. Ok, belezinha? Então, resposta letra B, passaram-se 5 dias. 5 dias depois, eu saí de 256 para 1 miligrama. Questão de meia-vida, ó, batata. Essa daí, show de bola. Beleza, galerinha? Só uma dica. Tem outra questão de meia-vida que pode cair em prova, que ao invés de ele dar a massa inicial e a massa final, ele só fala da porcentagem final. Quando a questão trabalhar com porcentagem, ele não vai te dar valor inicial, porque você tem que subentender que se você trabalha com porcentagem, o início sempre é 100%. Então fica essa dica para vocês quando trabalhar com uma questão de meia-vida, beleza? Bora para a questão número 4, que o tempo tá passando. Na questão número 4, essa é uma questão de gases. Deixa eu dar uma olhadinha. Questãozinha de gases super tranquila. Ela fala assim, ó. O composto de borato, que é B2H6, é um gás que pode se decompor em BH3 em alta temperatura, de acordo com a equação. Aí ele deu a equação, já deu até balanceada, linda e maravilhosa. Em um sistema isolado com volume constante, uma amostra de 1 mol de borato é completamente decomposta em 2 mols de BH3. A temperatura final do sistema, após a completa decomposição do diborato, é igual ao dobro da temperatura inicial. Então, olha a informação que ele falou para nós, que a temperatura, só não tinha temperatura final, é 2 vezes a temperatura inicial. Aí ele fala assim, ó, sobre a relação entre pressão final e pressão inicial, assinale a alternativa correta. Nessa questão, você pode pensar o seguinte, o que você poderia fazer? Para ficar mais simples, você pode aplicar a lei dos gases. Como ele falou que o volume é constante, eu posso considerar que o volume inicial é igual ao volume final, porque ele falou que o volume é constante. Na equação de Clapeyron, eu tenho que PV é igual a N vezes R vezes T. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o volume. Então, volume é igual a nRT sobre P. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o inicial e o final. Então, volume inicial é igual ao volume final. Então, nós temos que, quem é o volume inicial? Número de mols inicial vezes a constante, vezes a temperatura inicial, sobre pressão inicial, que é igual a número de mols final, constante universal dos gases, temperatura final sobre pressão final. Beleza? Aí a gente pode cortar a constante, porque a constante ela é sempre a mesma em qualquer situação, correto? Aí nós temos número de quantidade de matéria inicial. Eu tenho 1 mol, tá? Ou seja, ó, eu tenho 1 mol de B2H6 que vai ser convertido totalmente em 2 mols de BH3, tá? Temperatura inicial vou chamar de T inicial, pressão inicial eu quero determinar a pressão final em relação à pressão inicial, portanto eu vou manter. Número de mols final é o dobro do inicial. Temperatura final é 2 vezes a temperatura inicial. Então, vou substituir 2T inicial sobre pressão final. Aí eu já posso fazer mais um corte, né? Temperatura inicial com temperatura inicial. E aí é matemática, né, galerinha? Vamos lá na matemática de novo. Aqui, quem está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar P final vezes 1, P final é igual
2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes P inicial, 4 vezes pressão inicial. Ou seja, a pressão final é 4 vezes a pressão inicial. Proporcionalmente pela temperatura, porque se a temperatura dobrou, a pressão dobra. E se também a pressão é relacionada à quantidade de matéria, se eu tenho o dobro de quantidade de matéria, eu tenho o dobro de pressão também, porque a pressão ela é proporcional à quantidade de matéria do sistema. Então, resposta letra C. Galera, questões de equação geral dos gases, densidade na UFT é questão comum, tá? Então é bom dar uma vista, uma olhada com atenção em gases aí, porque o UFT gosta de trabalhar gases aí na prova dela, tá bom? Beleza? Bora para a próxima questão? Vamos para a próxima questão, galerinha. Questão 5, questãozinha padrão UFT, questão de química orgânica, beleza? Vamos lá. A cor da pele depende da quantidade de melanina, um pigmento biológico que o organismo produz de modo geral. Quanto maior a quantidade de melanina presente, mais escuro será o tom de pele e vice-versa. A melanina é um polímero produzido por oxidação progressiva do aminoácido tirosina. Então tá aqui, ó, cadeia orgânica para você. Vamos lá. Sobre a estrutura do monômero melanina, foram feitas as seguintes afirmações. Então, item 1. É um composto polar. Galera, seguinte. Todo hidrocarboneto é apolar. Quando eu começo a colocar funções orgânicas na cadeia, geralmente essas funções, elas geram uma polaridade na cadeia. Nessa cadeia, por exemplo, vocês podem perceber que eu tenho várias funções. Eu tenho função fenol, eu tenho função ácido carboxílico, eu tenho uma amina, todas bem distribuídas na cadeia. Por esse motivo, eu posso afirmar sim que essa cadeia ela tem pontos de polaridade. Tá? Geralmente cadeias para serem orgânicas e apolar, elas têm extremos que são só hidrocarbonetos e esses hidrocarbonetos geralmente eles são cadeias bem longas, tá? Então nesse caso os ácidos graxos, por exemplo, eles são cadeias bem longas, então lá naquela ponta da cadeia cheia de hidrocarboneto é apolar, tá bom? Mas nesse caso sim é polar, beleza galerinha? Então o item 1 é verdadeiro, beleza? Vamos para o item 2. É um composto aromático? Sim, é um composto aromático. Vamos lembrar que aromático é o benzeno, né, galera? É quando a gente tem 6 carbonos com a bolinha no meio, ou quando a gente tem as ligações duplas alternadas, né? Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Tá bom? Então pode perceber aí que é um composto aromático, sim. Então o item 2, ó, verdadeiro também. Item 3, possui carbono sp, sp2 e sp3? Vamos só colocar o resuminho rapidinho aqui. Carbono sp3 é um carbono que tem 4 ligações simples. Carbono sp2 é um carbono que tem uma dupla e 2 simples. E carbono sp é aquele que tem 2 duplas ou uma tripla e uma simples, beleza? Ó, vou dar uma dicasinha, olha pra cá. 4 ligações simples, 1, 2, 3, sp3. Uma dupla e 2 simples, conta o meio do dedo, vai dar 2, sp2. Uma tripla e uma simples só tem um meio, ou 2 duplas só tem um meio também. Então só tem um meio, sp1 ou sp. Beleza, galerinha? Nesse caso, se a gente for olhar essa cadeia, nós temos carbonos sp3, que eu vou marcar na corzinha verde. Deixa eu ver onde tá, meu pai do céu. Aliás, perdão, nós não temos nenhum carbono sp3 aqui, ó. Nós temos carbono sp2, ó, todos esses na cor verde aqui, ó, é carbono sp2, porque é carbono com dupla e simples. Não tem nenhum sp3 e nenhum sp. Portanto, o item 3 é falso. Eu até esqueci de usar aquela dica que eu dei na questão anterior, mas se o item 1 é verdadeiro e o item 2 é verdadeiro, a letra B e a letra C estão erradas, porque só não tem, no caso a letra C tem o item 1, a letra B não tem, e o item 2 não está nem na B nem na C. O item 3 estando errado não elimina nenhuma por enquanto. Item 4.
Apresenta a função fenol, amina e ácido carboxílico. Vamos olhar? Ó, função fenol. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui está a função fenol. Tanto faz ver ela assim, quanto ver ela assim, que é a hidroxila ligada no aromático, fenol. Aqui eu tenho a função ácido carboxílico, que é aquela que a gente tem a carboxila, né? C-O-H. E aqui eu tenho a função amina. Amina. Não é amida, não. Amida, ó, diferença. Quando eu tenho um NHX, eu tenho uma amina. Amina. Quando eu tenho um N e no mesmo carbono uma dupla O, aí eu tenho uma amida. Tá bom? Tem que ter cuidado com essa diferença. No mesmo carbono do nitrogênio tem que ter a dupla O. Beleza? Então, o item 4 está certo. Fenol, amina e ácido carboxílico. Se o item 4 está certo, a resposta passa a ser a letra A, que é 1, 2 e 4. Tá bom? O item 5 fala da fórmula molecular. Vamos fazer rapidinho a fórmula molecular aqui dessa questão? Então, ó, vamos contar. Eu vou apagar tudo que eu tinha feito aqui para não virar aquela bagunça. É importante nas provas vocês terem muito cuidado com isso, tá, galera? Sempre fazer a questão bem organizado para você não apagar ou para não ficar aquele monte de informação na questão. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar carbono em cada uma das junções das ligações, tá? Isso é uma questão básica de química orgânica, tá? Não vou aprofundar. Completa com hidrogênio, levando em consideração que o carbono faz 4 ligações, beleza? E agora vamos contar quantos carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios eu tenho na cadeia. Então vamos lá. Carbono, 6 carbonos no aromático, 7, 8, 9 carbonos, então eu tenho um C9H. Aí vem 2 hidrogênios, um em cada hidroxila. 3, 4 contando os hidrogênios do aromático, 5 aqui em cima, 6 aqui embaixo no nitrogênio e 7 aqui na outra hidroxila, que é a hidroxila do ácido carboxílico. Ou seja, 2, 4, 6, 7 hidrogênios. Oxigênio 4 e nitrogênio 1. Então como é que ficaria a fórmula? C9H7O4N, tá? C9H 7O4N. Tá vendo o hidrogêniozinho errado ali? Não é 4 hidrogênios, é 7. Beleza, galerinha? Por isso que o item 5 tá errado. Ou seja, alternativa correta, letra A. Questão de novo de UFT, padrão comum, sempre cai aquela questão de orgânica, de análise de cadeia, que é aquela questão que, pelo amor de Deus, você não pode errar, porque ela não é complicada. Quando é de afirmativa é mais fácil ainda. Porque só de você saber contar carbono e hidrogênio você já conseguir eliminar. Só de você saber os carbonos sp2, sp3, sp, você já matava também. Beleza, galerinha? Bora para a próxima? Questão 6. Questão 6 é uma questão de estequiometria, tá? Questãozinha aí padrão de estequiometria, beleza? Reagente limitante e excesso. Essa questão 6 aí, galera, é questão de UFT de novo. Se você for pegar os 3 últimos anos de prova aí da UFT, é certeza que você vai encontrar 2, 3 questões de estequiometria aí nas provas de transferência interna também, tá? Questãozinha aí que deve dar uma atençãozinha. Gases, estequiometria, química orgânica de interpretação de cadeia, tá? Tá vendo? Ó, padrão de prova, vai ficando atento com isso daí. Questão 6. Quando misturamos soluções aquosas de nitrato de chumbo, PbNO32, com iodeto de césio, CSI, forma nitrato de césio e precipitado por ação amarela de iodeto de chumbo, conforme a reação. Aí ele deu as massas aí. Considerando os dados das massas fornecidas, se forem misturados 3,31 de nitrato de chumbo com 2,6 de iodeto de césio, o valor aproximado da massa de iodeto de chumbo obtido na reação é, primeira coisa importantíssima, observem que ele deu valor de 2 reagentes, tanto do nitrato de chumbo quanto do iodeto de césio. Quando a questão der 2 valores de reagente, um deles é o limitante e o outro é o excesso. E é exatamente isso que você tem que fazer. Primeiro descobrir qual é o limitante, para usar o limitante para calcular o iodeto de chumbo, que é o que ele quer na questão. Beleza?
Como que eu faço, professor? Gente, tem várias maneiras de descobrir. Eu vou falar o jeito que eu acho fácil. Primeira coisa que eu vou fazer. Você percebeu que os valores estão em massa? Então, obviamente, eu vou passar logo tudo para massa. Então, vamos lá. Eu vou calcular a massa molar do nitrato de chumbo. Vou calcular a massa molar do iodeto de césio. E já vou aproveitar e calcular a massa molar do iodeto de chumbo. Tudo bem? Como a questão deu os valores na questão, você só vai precisar se preocupar em somar. Então vamos lá, ó. Calculando a massa do nitrato de chumbo. Eu vou fazer um aqui do lado para vocês lembrarem como é que faz e os próximos eu já vou dar a resposta prontinho para vocês, combinado? Como que eu calculo massa molar, professor? Vamos lá. Chumbo, nitrogênio, oxigênio, combinado? Depois, quantidade. Um chumbo, ó, só tem um chumbo aqui. 2 nitrogênios aqui fora. 2 vezes 3, 6 oxigênios ali dentro. A massa do chumbo é 207. A massa do nitrogênio é 14, a massa do oxigênio é 16. Onde é que tá isso? Tá na questão, meu filho. Ele vai ter que dar na prova. Se não der na questão, tá na tabela periódica que a prova dá. Às vezes dá, às vezes não dá, mas também não se preocupa com isso que ele vai dar na questão. Fechou? Aí vamos lá agora. 1 vezes 207, 207. 2 vezes 14, 28. 6 vezes 16, 96. E aí agora eu vou somar. 96 com 28 com 207, 331 gramas por mol. Como só tem 1 mol de nitrato de chumbo, então a massa aqui é 331 gramas. Agora eu vou fazer a mesma coisa no iodeto de césio, tá? Que vai dar 127 mais 133, que vai dar 260. Só que detalhe, como nós temos 2 mols, então eu vou ter que multiplicar essa massa por 2, que vai dar 520 gramas. E eu já vou aproveitar e descobrir a massa do iodeto de chumbo, uma vez que eu vou ter que calcular no final com o reagente limitante. Então, o iodeto de chumbo vai ficar 127 vezes 2, que são 2 iodos na fórmula, mais 207 do chumbo, 461 gramas. Pronto. Descobri os valores individuais e das massas de cada um dos participantes da estequiometria. Agora, vamos descobrir primeiro o reagente limitante e o reagente excesso. Vou chamar esse primeiro reagente de R1 e esse segundo reagente de R2. E aí agora vem o segredo. Qual que é o segredo? O segredo é, pega o valor dado na questão e divide pelo valor da linha molar. O valor da linha molar é o valor que você calcula usando os dados da tabela periódica. Como R1 é o nitrato de chumbo, então eu vou pegar o valor dado. Qual que é o valor dado? 3,31. 3,31. E vou dividir pelo valor da linha molar, que é 331. 331. Então, a relação deu 0,1. 0,01, perdão. Agora eu vou fazer a mesma coisa no segundo reagente. Professor, mas por que você está fazendo isso, professor? Eu estou fazendo isso para descobrir quem é o limitante, quem é o excesso. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo isso de maneira mais fácil. De novo, vou pegar agora o R2, que é o iodeto de césio, vou pegar o valor dado na questão, que é 2,6, e vou dividir pelo valor da linha molar, que é 520. Professor, eu tô ficando tonto de tanto número. Não tem problema. Fique tonto, mas fique tonto sabendo responder a questão. Se eu pegar 2,6 dividido por 520, 0,005. Agora, por que eu fiz isso? A menor razão é o limitante. A maior razão é quem está em excesso. É só isso. É para isso que eu pego. Então, de novo, pego o valor dado na questão, divide pela linha molar de cada um dos reagentes. A menor razão é o que está limitante. A maior razão é o que está em excesso. Então, no caso, o R2, que é o iodeto de césio, é o limitante. E esse cara é o cara que está em excesso.
Agora eu vou usar o limitante, esse eu não uso mais, eu só uso o limitante para descobrir o iodeto de chumbo fazendo uma estequiometria fácil. 520 de iodeto de césio produz 461 de iodeto de chumbo, 2,6 de iodeto de césio para X. X é igual a... Então, fazendo a regra de 3, 2,3 aproximadamente gramas de iodeto de chumbo. Resposta certa, B de bola. Beleza, galerinha? Então, mais uma vez, atenção com questão de estequiometria, limitante e excesso. Mais uma vez, quando a questão for uma questão de limitante e excesso, antes de descobrir qual dos reagentes eu vou usar para descobrir um valor de produto, eu primeiro tenho que pegar os dois reagentes, pegar o valor dado na questão, dividir pela linha molar. Aí, se for em massa, você trabalha com a massa molar. Se for em mol, pega em mol. Enfim, tem que ser na mesma unidade. Se for volume, é volume, importa. A menor razão entre o dado e a linha molar vai ser o limitante. A maior razão vai ser o excesso. Usando o limitante, você vai descobrir as demais substâncias da estequiometria. Beleza, galerinha? Bora para a próxima? Questão 7. Vamos lá. A galvanização, questão de eletroquímica, ó. A galvanização é um processo de proteção de peças metálicas contra a corrosão. Nesse processo, utiliza-se uma fina camada de outro metal que se oxida mais facilmente do que o metal da peça, chamado metal de sacrifício. Pessoal aí que deve conhecer aquele ditado, boi de piranha. É um metal que se sacrifica no lugar do metal que eu quero proteger. Para mim usar metais de sacrifício, existem regras específicas que eu vou falar agora para vocês. O ferro é oxidado mais facilmente na presença de umidade, formando, por exemplo, o óxido de ferro, tão popularmente conhecido como ferrugem, de acordo com a reação. A semi-reação de redução do ferro 2 aí ele deu aí a semi-reação eletroquímica com o valor do potencial de redução. Com base nas informações fornecidas, a cenário alternativo que descreve o único metal que poderia ser utilizado como metal de sacrifício. Cara, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu preciso me sacrificar no lugar desse metal. Se eu preciso me sacrificar no lugar dele, eu vou ser um material que vou ter maior poder de oxidação. Aí, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça então, eu vou ter maior potencial de oxidação. Correto? Só que tem um detalhe, numa prova de eletroquímica é mais comum a gente trabalhar com potencial de redução. E aí quando eu falo de potencial de redução, redução é o oposto de oxidação. Então maior potencial de oxidação é a mesma coisa de menor potencial de redução. Mas professor, como é que eu vou saber se está reduzindo ou se está oxidando, professor? É simples, é só você olhar para a equação e verificar qual é a variação do NOx. No caso do ferro, ele está indo de 2 mais para 0. De 2 mais para 0, o NOx está diminuindo. Então, ele está sofrendo uma redução. Portanto, esse potencial é o potencial de redução, que é a mesma coisa que está acontecendo nas alternativas. Todas as alternativas eu estou indo de carga para 0. Ó, cobre 2 para 0. Níquel 2 para 0, prata 1 para 0, zinco 2 mais para 0. Então, todos esses potenciais aqui são potenciais de redução. Então, se o metal de sacrifício é o metal que tem maior oxidação, ou nesse caso, por estar em forma de redução, é o que tem o menor potencial de redução, comparando todos esses metais, o metal de sacrifício é quem, professor? O zinco, tá? E claro, metal de sacrifício tem que ter menor potencial de redução e menor que o ferro também, né? Porque não adianta ter menor potencial de redução entre todos e ser maior que o ferro, porque aí o ferro vai continuar oxidando no lugar, que não é o que a gente quer. Entenderam, galerinha?
Professor, e se acontecesse uma prova de ter dois metais que tivesse menor poder de redução? E aí? Você tem que interpretar. Às vezes ele pede o melhor. Às vezes no enunciado ele fala que tem um metal que mesmo tendo menor potencial de redução, ele não funciona como sacrifício porque ele pode formar uma proteção natural chamada de patina. Isso acontece com o zinco, com o cobre, com a prata, tá? Que são metais que eles têm difícil oxidação justamente por causa dessas proteções que eles formam que é natural. Então assim, é muito também interpretação. Mas metal de sacrifício é muito simples, é um metal que oxida no lugar de outro metal. Se ele oxida, ele tem maior poder de oxidação. Só que se a gente estiver analisando em forma de redução, maior poder de oxidação é menor poder de redução. Por isso que foi o zinco o escolhido. Beleza, galerinha? Valeu! Bora para última questão. Questão número 8, última questão da prova da UFT de 2024 de Química, é uma questão de cinética química, uma questão mais propriamente falando de lei da velocidade ou lei da cinética. É uma questão fácil, mas trabalhosa, tá bom, galera? Primeiro ele quer que você descubra a ordem global da reação e depois a constante de velocidade. Para mim descobrir a constante de velocidade, eu tenho que descobrir a lei da velocidade. Como que eu sei qual é a lei da velocidade? Também conhecido como lei da cinética, galera. A lei da velocidade ou lei da cinética, velocidade é igual a K, que é a constante, produto dos reagentes. No caso aqui, quais são os dois reagentes que ele deu aí na questão? O NO e o bromo molecular. Então, NO, que é o monóxido de nitrogênio, e bromo molecular, que é o Br2. Agora o que eu tenho que fazer? Descobrir primeiro o coeficientezinho lá em cima, que é o índicezinho aqui, ó, que eu vou chamar de x e y. Beleza? Mas eu vou apagar x e y logo, que senão vocês vão entrar em desespero achando que eu estou fazendo questão de matemática. Aí vamos lá, como é que eu faço para descobrir a ordem do NO e do Br2? Eu vou comparar o efeito com a velocidade na tabela. O que você vai fazer? Você vai procurar primeiro, uma variação que vai variar um dos reagentes e o outro não. Por exemplo, observem aqui. O NO no experimento 1 e 2, ele se manteve constante. E o bromo multiplicou por 2. Quando o bromo multiplicou por 2, a velocidade também multiplicou por 2. Ou seja, se o NO não mudou e o bromo multiplicou por 2 e a velocidade também multiplicou por 2, eu entendo que a alteração ocasionada aí foi uma alteração provocada exclusivamente pelo bromo. Portanto, o bromo 2 elevado ao coeficiente vai dar esse valor. Que número que eu elevo para 2 virar 2? 1. Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 dá 2 na velocidade. Portanto, o bromo é elevado a 1 na ordem. Agora vamos fazer um NO. Como é que eu faço um NO? Eu vou procurar aonde o BR está constante e o NO está variando. Se você for observar no experimento 1 e 4, o bromo está constante e o NO ele dobrou. Quando o NO dobrou, a velocidade quadruplicou. Consegue perceber isso? Porque 12 vezes 4 é 48. Portanto, se o NO dobrou e a velocidade quadruplicou, qual é o número que eu vou elevar a 2 para virar 4? 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o NO é elevado ao quadrado. Pronto. A ordem global da reação é a soma dos coeficientes. Quem são os coeficientes, prof? 2 mais 1, que dá quanto? 3. Se eu já sei a ordem global, olha que lindo o FT. Criatividade, já sei que é a letra C a resposta. Mas bora descobrir a constante, porque nós descobre tudo aqui. Como é que eu faço para descobrir a constante? Eu posso escolher
qualquer um desses experimentos, claro que eu vou escolher o experimento 1 que tem os números menores, e vou descobrir o valor de K substituindo. Então olha só, velocidade é igual a K, concentração de NO elevado ao quadrado, concentração de bromo molecular elevado a 1. Agora eu vou substituir. Velocidade no experimento 1 é 12. Constante, eu não sei qual é, eu quero descobrir qual é a constante. O NO 0,1 ao quadrado e o BR 0,1. Aí é matemática, né, galerinha? 12 é igual a K, 0,1 ao quadrado, 0,01, vezes 0,1 de novo, 0,001. Correto? Quem está multiplicando passa dividindo. Constante vai ser igual a 12 dividido. Gente, eu vou passar para notação científica, porque os números já estão em notação, né? Então vamos ganhar tempo. 1, 2, 3. Vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. 12 dividido por 1 vai dar 12. 10 elevado a menos 3 no divisor, quando passa para o multiplicador, inverte o sinal. No caso, inverte o sinal do expoente. Então, menos 3 invertendo, mais 3. 12 elevado ao cubo. Como 12 não é notação, notação é 1,2, então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado à quarta, que é exatamente o valor da constante da letra C. Beleza, galerinha? Então tá aí, a ordem da reação é a soma dos expoentes da lei da velocidade. A lei da velocidade é o produto dos reagentes elevado aos seus coeficientes. E aí, para descobrir os coeficientes, você tem que ter a tabela de comparação. E para descobrir uma constante, você sempre substitui. Aí, no caso aqui, galera, eu substituí o experimento 1 porque tinha os menores valores. Mas você poderia fazer com 2, com 3, com 4, daria certo do mesmo jeito. Beleza, galera? Crianças, espero que eu tenha ajudado na resolução da prova da UFT de vocês, prova 2024. Aguarde os próximos vídeos, vou estar respondendo outras provas, UFT 23.2.1, 22.2, 22.1. Vamos estar fazendo também provas da Uniteams, vamos estar fazendo provas de outras faculdades. Galera, deixa sua mensagem, manda para nós, se inscreva no canal, tá bom? Deixa sua mensagem lá para nós, para poder falar, professor, faz a prova tal, faz a prova tal. Os meus vídeos são um pouco longos, galera, mas é porque eu gosto de responder com o máximo de informações possível, tá bom, galerinha? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus, boa prova e tamo junto. Arrebentem na química. Valeu, galera!